Então é isso aí. Mais um estudo bíblico, livro de Juízes. Hoje nós falamos do Josué semana passada. Eu falei que a gente ia falar sobre os juízes um pouquinho aí. Tem uns juízes que ficaram muito famosos, outros mais ou menos. Vamos falar sobre os juízes aí, certo? Senhor nosso Deus, nós te agradecemos por mais esse dia, quinta-feira, 27 de fevereiro de 2025, os últimos dias de fevereiro. Deus abençoe nós que aqui nos encontramos, que o Espírito Santo esteja lá nas nossas casas, que a luz do Espírito Santo ilumine nossos caminhos, nossos passos, nosso coração, nossa mente, para que a gente continue nessa caminhada aí. Eu sei que não é fácil estar aqui. Eu estou cansado, você está cansado, o Ulisses deve estar cansado. O João, que Deus visita o João lá no trabalho, mais uma vez mudaram o horário de trabalho do João. Eu sei que não é fácil, mas precisa trabalhar. E a gente tem que pedir a Deus para nos abençoar. Abençoe nossos papais, mamães, quem tem padrasto, quem tem madrasta, madrasta, nossos irmãos e irmãs, nossos amigos. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Certo? Livro de Juízes, Antigo Testamento. Este aqui, Juízes. Vou mostrar aqui, ó, às vezes o pessoal. Antigo Testamento, Bíblia traduzida por João Ferreira de Almeida, 2006. Eu gosto muito dessa Bíblia, foi a primeira Bíblia que eu ganhei. Eu ganhei um livrinho do Gideão. Tá aqui embaixo. Eu até falei, né? Aqui debaixo, aqui, ó. Tá aqui? Esse foi o primeiro que eu ganhei, 1999, esse aqui. Do Soguingo, não sei se ele está vivo. 1999, já tem 26 anos. Eu não sei, mas foi o cara que me estimulou a ler Bíblia. Deus abençoe se estiver vivo. Foi o cara que mexeu comigo aí. O despertar espiritual foi em 1999. Essa aqui foi a Ana. Ana da Assembleia de Deus também, eu não sei, pediu contato. Esta Bíblia foi a Ana. Não sei, me pediu contato, não vi mais. No mesmo lugar de trabalho, tá? A Ana, a gente conversava muito, aí um dia, vou trazer um presente para ela, viu? Eu lendo o Gideão, aí trouxe essa Bíblia que tem um maior carinho com essa Bíblia. Tá despencando, tem umas páginas que não dá para ler mais, já tá gasta, muito escrita. É que ali, Bíblia que você estuda, você escreve nela, né? Não tem jeito. Vem uma ideia, você, esse aqui eu gostei, aí você pesquisa, nossa, eu vou colocar aqui. Aí você acaba anotando um monte de coisa aí, tá? Então é isso aí. Mais uma vez, vocês estão de parabéns, pontualidade, compromisso, Ulisses, Ismael, Simone foi ele levar a menina, a sobrinha já está voltando. Deus abençoe vocês, certo? Livro de Juízes. Por que Juízes? Porque foram as pessoas que julgaram a terra de Canaã depois de Josué, tá? Por isso que chama Juízes. Eles ainda não tinham rei. Eles vão pedir um rei mais para frente. Até então, eles entendiam que quem era o rei deles era Deus, tá? Até que um dia eles vão... a gente queria ter alguém que mandasse na gente. A gente é burro, né? Eu queria que alguém mandasse na gente. E aí eles vão ter reis, né? Mas por enquanto eles não têm reis, eles têm juízes aí. Então, o Moisés já morreu, Josué assume, o Josué morre. E aí quem assume são os juízes, né? Tem alguns famosos aí, deixa eu ver se a gente vai achando alguns durante o trajeto aqui, ó. E olha que interessante, tá? O livro de Juízes, ele vai falar sobre os deuses dos cananeus, né? O Baal, o El, que o pessoal fala El Shaddai, né? Tem a ver com essas divindades aí. E o nome dos anjos tem a ver com El. Gabriel, Samuel já é profeta. Samuel tinha a ver com essa divindade aí. E o Deus que a gente acredita hoje, que é o YHWH, Ia, né? Yud Re Vav Re. Olha o Davi Enzo, menino bom, hein? Olha que gracinha. Tá andando de bicicleta? Não. Por que não? Não sabe andar, né? Tem que aprender. Davi Enzo e João Ítalo. Eu tinha acabado de falar que você tinha mudado de horário. Aí você apareceu. Ainda não. Ainda não? Talvez a partir de amanhã?
Então que Deus abençoe. Nós estamos lendo o livro, nós estamos falando sobre o livro de Juízes aí. Você já viu o filme do Thor, filho do Odin? Então, vem o Odin, vem a esposa do Odin, que eu não lembro o nome agora, aí vem o Thor, aí vem o Loki, aí vem não sei quem, até chegar naqueles caras que lutam junto com o Thor. Nesse tempo era a mesma coisa. A cara do Luiz. Isso é bom a gente ficar curioso, porque essas coisas não são faladas, tá? Por isso que a gente não ouve isso por aí. Então naquele tempo tinha o El, tinha a esposa dele, a Astarte, ou Astarote. Esses nomes estão tudo na Bíblia, tá? Agora vocês vão encontrar esses nomes aí. Então tinha o El, que era o pai dos deuses, a Astarte, que é a mãe dos deuses, aí vinha o Baal, que é o senhor das moscas, aí vinha alguém, e vinha o YHWH, que a gente acredita que é o Deus que a gente acredita hoje. É o nome de Deus que a gente não sabe ler, se perdeu aí. Quando Moisés entende que o único Deus é esse, aí ele começa a proibir adorar os outros deuses. Mas esses nomes estão sempre dentro da Bíblia. Então quando você fala o nome de Isaías, o I e A tem a ver com o nome YHWH. Yavé, Iá. Eu tenho que ver de novo um vídeo de um linguista que eu achei aí agora. Ele dá uma explicação das letras do nome de Deus aí. E aí, continua as brigas, tá? As brigas não acabaram. Os hebreus, os israelitas, ainda estão brigando com um monte de gente. Então, porque o que acontece? Eu vou te dar um exemplo. Vamos supor que o bairro Santos Dumont é a Cananéia, tá? E aí, o Abraão morre, compra um pedaço de terreno e faz um sepulcro para sepultar a Sara que morreu, certo? Então ele tem como se fosse um cemitério em Canaã. Nesse lugar foi enterrado o Abraão, a Sara, o Isaac, a Rebeca, o Jacó, a Leia, não, acho que não foi a Leia ou a Raquel, acho que foi uma das duas mulheres do Jacó é enterrada lá, o Jacó, e depois os hebreus, quando saem do Egito, eles levam os ossos de José. José falou assim, quando o povo sair do Egito, leva meus ossos. Então, o Abraão já tinha um pedacinho de chão lá. Aqui, vamos supor que aqui é Cananéia, a terra de Canaã, tá? Então, na compreensão, a terra de Canaã é a terra dos hebreus. Só que quando você volta, está cheio de gente lá. E aí você não chega e fala assim, gente, tem como vocês saírem daqui que aqui é nosso? Não é assim, né? Então é espada no bucho, o tempo todo. E quando o Josué morre, ainda tem um monte de terra para ser conquistada. Então é briga atrás de briga, tá? Acontece o tempo todo. E o pessoal não tem mais o Moisés, nem o Josué. Vamos ler um pedacinho aqui do capítulo 2. Vai falar justamente dos deuses que eu estava falando para vocês aí, ó. Juízes capítulo 2, versículo 10 adiante. Não, vamos ler aqui a partir do 8, tá? Vocês vão entender, olha que interessante, ó. Faleceu Josué, filho de Nun, servo do Senhor, com a idade de 110 anos. Ele viveu 10 anos a menos que o Moisés. Você fez essa cara por causa da idade? Vou te explicar, tá? Naquele tempo, o calendário era diferente do calendário que a gente usa hoje. Então, tá certo que com certeza os caras viviam mesmo muito tempo, porque é considerado a época de ouro da civilização. As pessoas tinham acesso a Deus. Deus descia e conversava com você. Então você era uma pessoa muito mais forte do que as pessoas de hoje, tá? E o nosso calendário é muito diferente, tá? Então não tem nada a ver, por isso que tem essas idades aí. 700 anos, 500 anos, 200 anos, 300 anos, 110 anos, tá? Moisés morreu com 120,
Noé, não lembro. Eu sei que o cara mais velho, eu acho que é o Matusalém, se eu não me engano. Quase 1000 anos, eu acho. É o mais velho. Mas assim, é diferente a data, tá? O calendário é muito diferente do calendário que a gente usa aí. A gente usa o calendário romano. Roma aqui ainda, né? Olha, o Guilherme, Deus abençoe. E aí, sepultaram no termo da sua herança em Timate-Heres, na região montanhosa de Efraim, para o norte do Monte Gás. Foi também congregada toda aquela geração a seus pais e outra geração após deles, e se levantou que não conhecia o Senhor. Já é um problema. Moisés morreu, Josué morreu. Agora está nascendo outras pessoas que não conheciam o Senhor. Imagina se a partir de hoje todo mundo começa a parar de ler a Bíblia, tá? Todo mundo. Eu conheço um pouco, você conhece um pouco, ele conhece um pouco, você conhece um pouco, o João conhece um pouco, certo? Aí a gente morre, só que todo mundo parou de ler a Bíblia. Eu e vocês, a gente conhece um pouco. Aí a gente morre. O pessoal que nasceu não está lendo. E não vai ter a gente para contar para eles. Isso é um problema, que é o que está acontecendo aqui. E aí olha o que acontece, ó. Nem tampouco a obra que fizeram em Israel. Então fizeram os filhos de Israel o que era mal aos olhos do Senhor, e serviram aos Baalins. Aqui eles já estão criando ídolos. Qual ídolo? Qualquer coisa. Qualquer coisa pode ser um ídolo. Isso aqui pode ser um ídolo. Isso aqui. Você acreditar que é alguma coisa, né? Ai, super higienizador de mãos, seja nosso Deus. Continuando aqui, ó. Deixaram o Senhor Deus de seus pais, que os tirou da terra do Egito, foram após outros deuses. Pode ver que está escrito deuses com letra minúscula. Dentre os deuses das gentes que havia ao redor deles, e os adoravam. Por que ao redor? Todo mundo que está em volta de Israel é inimigo dele naquela época, tá? Hoje ainda é. Hoje ainda é. Estão em guerra lá o tempo todo lá. Provocaram a ira do Senhor, porque deixaram o Senhor. Olha o que estão servindo, ó. Eu tinha falado aqui agora há pouco, ó. Deixaram o Senhor e serviram a Baal e Astarote, nome de deuses. Entendeu? É isso. Então tem Deus, tem um negócio e outro negócio. Quem que nós vamos servir? Vamos servir esse negócio e esse outro negócio, tá? Pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel e os entregou na mão dos espoliadores que os pilharam. O que é espoliador? Pessoa que vai atrás de espólio. O que é espólio? Sua riqueza. Entendeu? Invade Bairro Santos Dumont, entra na sua casa, leva suas coisas, tudo que tem de bom na sua casa eles levam. Isso é o espoliador, está atrás de espólio de guerra. Entregou na mão dos seus inimigos ao redor, nos quais não mais puderam resistir. Certo? Então aqui agora o negócio está ruim para o lado deles. Primeiro que eles deixaram o Senhor, estão servindo a outras coisas, e o negócio está ficando ruim para o lado deles. Aí começa a aparecer uns juízes que são famosos aí. O Otiniel é um deles. O Otiniel é da época ainda do Josué, tá? O que o juiz faz? Ó, os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, esqueceram do Senhor, seu Deus, serviram aos Baalins, aos poste ídolo. Sabe o poste de luz? Então, eles cortavam um pedaço de pau, faziam um poste, fincava lá, fazia alguma inscrição, algum desenho e adorava esse poste. Isso é legal. Porque é mais fácil você abraçar um poste do que você abraçar Deus se você não sabe como que é. É isso. Acendeu-se a ira do Senhor contra Israel e os entregou nas mãos de Cussar-Rizatim, rei da Mesopotâmia. Os filhos de Israel serviram durante 8 anos. Ficaram escravos por 8 anos, tá? Mas quando clamaram ao Senhor, o Senhor levantou um libertador. Alguém que vai lutar na frente, tá? Que os libertou. Otiniel, filho de Kenaz, irmão mais moço de Caleb. Lembra do Caleb? O Caleb é o cara que estava com Josué.
quando eles foram fazer uma espionagem na Terra. É o irmão mais jovem. Foi o primeiro juiz aí, famoso aí. Depois nós temos Débora e Baruque livra a Israel, no capítulo 4. Nós não vamos ler não, porque são muitos juízes aí. Eles fazem umas... Eles vão se matando aí com o tempo, e essa é a verdade, tá? Ah, tia Simone também, tudo bom? E aí, nessas brigas vão surgindo esses personagens aí, né? Aí tem aqui no capítulo 5 o Cântico de Débora. Ela é responsável aí para livrar o povo das mãos de alguns inimigos aí. Só que nunca acaba, tá? Vai e volta. Aqui agora já é os midianitas, no capítulo 6. E aí vem o conhecidíssimo Gideão. Gideão é muito famoso, tá? A história de Gideão, a narrativa de Gideão. Gideão era de uma tribo pequena, a família dele era mais simples, capítulo 6, versículo 11. O Deus aparece para ele, pede para ele livrar Israel. E quando ele está vencendo, é tão triste o negócio. Deixa eu ver se eu acho onde que está. Quando o Gideão está vencendo, ele faz um juramento dizendo: se eu vencer, quando eu voltar, a primeira pessoa que eu encontrar, eu vou sacrificar ao Senhor. Ele faz um juramento. E aí quando ele retorna, com quem ele encontra? Por isso que eu sempre digo, cuidado com os acordos que vocês fazem. E aí ela pede para ficar na montanha durante alguns dias para chorar a virgindade dela. Ela não tinha nem namorado, nem beijado, nem arrumado ninguém. É triste, né? Fez um juramento. Então tem que tomar muito cuidado com os juramentos. Aí depois vem Abimeleque, filho de Jerubaal, filho de Gideão. Mata todos os seus irmãos. É assim. O livro de Juízes é só isso, tá? Não tem história alegre no livro de Juízes. Depois tem a morte de Abimeleque. Aí depois tem a opressão dos Amonitas. Poxa vida, que interessante. Lembrei de uma coisa interessante. O capítulo 11 fala dos Amonitas aí. Jefté vence os Amonitas. A opressão dos Amonitas. Vocês sabem quem são os Amonitas? Os Amonitas são inimigos pesados aí do povo de Israel. Os Amonitas nascem lá quando o Ló e as suas duas filhas vão para a caverna. As duas meninas, Ló, a esposa e as duas filhas estão em Sodoma. O Abraão intercede: o Senhor vai destruir Sodoma. Se tiver 10, se tiver 50 justos, se tiver 20, né? E se tiver 10, não, se tiver 10 eu não vou destruir Juiz de Fora não, hein? E aí não tinha ninguém justo na cidade, nem os que saíram. Vou explicar por quê. A mulher de Ló estava já a uma certa distância, segura. Ela olha para trás, a gente conhece a história, ela vira uma estátua de sal, tá? Ou seja, ela se torna uma pessoa amarga. A história depois nem prossegue, talvez ela tenha morrido, talvez tenha entrado em depressão, porque depois só fala do Ló e as duas filhas. O Ló, em vez de ir para uma cidade, ter contato com outros seres humanos, não, ele vai para uma caverna, com medo de lidar com as pessoas. Gente, a gente não pode ter medo, a gente vai ter que lidar com pessoas. Não tem jeito de morar na caverna. E aí um dia uma das meninas a mais velha vira para a mais nova e fala: nossa, a gente não tem homem, não sei o que, a gente vai morrer aqui sem ninguém, vamos embebedar o papai e vamos fazer coisa com o papai. E elas fazem coisa com o papai, embriagado, e nascem os Amonitas e os Moabitas. Esse aqui é um deles. Tá vendo como é que as consequências dos nossos atos que vão acontecendo? Inimigos ferozes aí do povo de Israel. Nascem duas crianças, um se chama Ben-Amim e o outro se chama Moabe. Então é os Amonitas e os Moabitas. E esses aqui são os deles, tá? Estão o tempo todo brigando.
Fora o pessoal do Ismael. Tá lá até hoje, né? Impressionante, né? O pessoal, a tribo de Ismael hoje, se eu não me engano, são os árabes. Então é tudo aquele povo na redondeza. Se você olhar no mapa, Israel está aqui, é um trechinho assim, ó. Israel está aqui, aí aqui está a Síria, aqui está o Iraque, aqui está o Egito, aqui está não sei quem, todo mundo é inimigo ali, está todo mundo brigando, ninguém se entende. Depois nós temos... Aí eles começam a brigar até entre eles, tem o nascimento do Sansão, todo mundo conhece a história do Sansão, né? Do cabelo, eles fazem uma promessa, se não cortar o cabelo do menino, não sei o quê. Ele mata um leão, do leão nasce, as abelhas fazem um favo, ele toma um favo de mel. E aí um dia ele conhece uma mulher bonita, a mulher bonita enrola ele conta o seu segredo, eles cortam o cabelo e furam os olhos dele, amarram Sansão e Dalila, no capítulo 16. E aí no finalzinho lá, que ele já está todo lascado, o cabelo dele está começando a crescer igual o meu, ele pede a Deus um restinho de força e ele derruba me coloca no meio da coluna do templo, o pessoal está rindo dele, lá no templo de Dagon, se eu não me engano, deixa eu ver se eu acho aqui. É isso mesmo. Os príncipes dos filisteus ajuntaram-se para oferecer um sacrifício ao seu Deus Dagon. O Antigo Testamento está cheio de nome de Deus, tá? Esse aqui é mais um. Para se alegrarem dizendo, nosso Deus nos entregou nas mãos a Sansão, nosso inimigo. Aí o Sansão já está com o olho furado, com o cabelo cortado, mas o cabelo está começando a crescer. E aí ele fala assim, me põe aqui perto da coluna. Aí ele segura as duas colunas do prédio, onde estava todo mundo rindo dele, pede a Deus força, ele puxa as colunas, a coluna quebra, o prédio cai e mata todo mundo. Inclusive ele. Certo? Tudo porque ele escolheu a morena errada. No capítulo 17, nós temos o santuário de Mica, também é muito famoso, tá? Ele era descendente ali da tribo de Efraim, e aí o pessoal põe ele como sacerdote. Começa a encher o lugar de ídolos. Eu falei o que é ídolo, né? Isso aqui pode ser um ídolo, isso aqui pode ser um ídolo, você pode ser um ídolo. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. E aí ele fica sentindo, só que aonde ele está, só tem uma pessoa que adora ele. Passa um grupo de pessoas e fala com ele assim, você prefere ficar aqui, onde você vai ser valorizado só por uma pessoa, ou você quer ir com a gente, lá vai ter muito mais pessoas para te valorizar. Aí ele vai com o pessoal. É conhecido como Santuário de Mica. Mas não vamos ler não, porque nós estamos só passando por cima. Deixa eu ver aqui mais alguém importante. O levita de Efraim também tem uma história. Vamos ver se tem mais alguém mais importante mais para frente. Reabilitação de Benjamim. Aqui no Juízes acontece uma das coisas mais... Guerra entre Israel e Benjamim. São 12 tribos, tá? Benjamim é uma delas. Quem que está lutando contra Benjamim? São 12 tribos. O Benjamim faz parte. Quem que está lutando contra ele? As 11 tribos. Mata todo mundo. Quase todo mundo. Quase todo mundo. Quase acaba com a tribo. Aí eles têm que ficar lá num lugar esperando as mulheres de uma tribo que não é de Israel para vir fazer alguma coisa na lavoura, para sequestrar as mulheres, para eles continuar com a sua linhagem. Tá? Gente, isso aí. Bíblia Sagrada é isso aí, tá? E aí, deixa eu ver quanto tempo nós já... Nossa, já tem quase meia hora. Sério? Agora nós temos o livro de Ruth, esse aqui, Ruth. O livro de Ruth eu vou resumir também. Ruth é o seguinte, a Ruth é casada com o filho de Naomi, ou Noemi, depende da tradução, tá? Livro de Ruth, depois de Juízes. Basicamente é o seguinte, a Ruth é casada com o filho de Noemi, juntamente com a outra mulher,
não lembro o nome dela. Acho que era órfã. E uma era Ruth. Só que os meninos morrem, todos dois. E aí elas vão morar com a sogra, Noemi. Tá? A Noemi é sogra de Ruth. Aí a Ruth fala assim, a Noemi fala assim, vocês estão liberados, não precisa ficar comigo não, vão cuidar das suas vidas. A Ruth fala assim, não, eu vou ficar com você. As duas passam a viver juntas, duas mulheres. Tá? E aí, naquele tempo tinha uma regra que é o seguinte, muito interessante, tá? Vamos supor que vocês dois são irmãos, Ulisses e Ismael. Tá? Ulisses casou com a minha filha. Ulisses morreu. Infartou, foi para a guerra, morreu. Não deixou filho. Por obrigação você tem que casar com a minha filha e quando nascer um menino, o menino é como se fosse filho do Ulisses. Interessante, né? E aí, a Noemi lembra que ela tem um parente chamado Boaz. Só que a Ruth não é da tribo de Israel. Olha que doideira, tá? E aí, elas fazem uma estratégia em que a Ruth vai ficar lá na colheita, onde o cara tem uma condição, ele tem uma fazenda, ele colhe, não sei se é trigo ou se é milho. A Ruth toma um banho, se arruma todinha e vai lá esperar o cara acabar de fazer a colheita. E aí ele gosta dela, devia ser uma moça bonita, e aí ele resgata ela, para ela quando tiver um filho, vai ser considerado como se fosse filho da Noemi. Gente, a Bíblia está cheia dessas histórias, tá? Sempre tem essas histórias aí. E depois nós temos o Samuel. Não vamos entrar no Samuel não, 27 minutos, porque o Samuel é interessante ver ele todo. Aqui vai falar da Arca da Aliança. Eu falei sobre a Arca da Aliança? Não, né? Então eu não vou falar sobre o Samuel não. Eu vou falar sobre a Arca da Aliança para nós concluirmos. A Arca da Aliança é o seguinte, deixa eu anotar que senão eu vou esquecer, tá? Samuel, 1 Samuel no próximo. 1 Samuel no próximo. A Arca da Aliança é o seguinte. Quando Moisés estava lá no monte, nós estamos em 2, 3, 6, 7 pessoas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O Moisés sobe lá no monte, escreve as leis, desce do monte, o pessoal está adorando o bezerro, fica bolado, quebra as tábuas, mata algumas pessoas, 3.000, volta no monte, escreve de novo. E olha que são pessoas que estão seguindo Deus, tá? E quase ninguém vai falar essas coisas, tá? Por isso que a gente não deve ser julgado. Porque o cara está seguindo Deus e faz o que fez. Poxa. Mas era, e olha que interessante, tá? Eram as pessoas que Deus tinha para trabalhar. É isso. O Abraão é considerado justo, mas se você ler a história do Abraão fez um monte de coisa errada. O Jacó era considerado seguidor de Deus, mas se você ler a história de Jacó fez um monte de coisa errada. Moisés, todos eles aí. Gente, o único que é perfeito dentro da Bíblia é só Jesus, tá? Os outros é igual a gente. É igual a gente, não tira nem põe, é a mesma coisa. O Moisés sobe no monte de novo, leva 2 pedras, escreve a lei toda de novo, tal. Não pode, tem que honrar pai e mãe, não pode falar o nome de Deus, não pode cobiçar a mulher do próximo, não sei o que, escreve todas as leis lá. E aí, Deus é muita coisa, tá? Aí nós teríamos que ler os 5 livros aí. Não, 5 não. O Êxodo para frente, depois que eles saem do Egito. Que aí vai ter todas as regras lá. A arca é o seguinte, é uma caixa de madeira de acácia, se eu não me engano. Acho que essa madeira só tem lá naquela região, eu não sei se tem no Brasil esse tipo de madeira. Então era uma árvore, cortava a árvore, fazia uma tábua, fazia uma caixa, tem as medidas, eu não sei te falar agora as medidas, eu sei que era uma caixa grande, que precisava de 2 pessoas para carregar.
Talvez do tamanho da mesa, ou um pouco mais comprida, provavelmente. E aí, a arca tinha que ser revestida de ouro, toda ela. Então ela era de madeira, mas coberta de ouro por dentro e por fora. Ela tinha uma tampa muito bem feita. Em cima da tampa tinha 2 anjos, um olhando para o outro, com as asas para trás, tudo feito de ouro. E ela tinha 4 argolas nas 4 pontas da arca, e dentro dessas argolas passavam 2 varas, também cobertas de ouro, para 2 pessoas carregar. 2 ou 4, se eu não me engano. Agora me pergunto, o que tinha dentro da arca? As tábuas que Moisés escreveu, o cajado do Arão que floresceu e um pote com maná. Então Moisés manda fazer a arca era sagrada, não era qualquer pessoa que podia pôr a mão, tanto é que um cara põe a mão e morre. A arca estava sendo carregada por bois numa carroça, a arca dá uma balançada, o cara põe a mão e morre. Aí o pessoal fica com medo. Aí Moisés põe as 2 tábuas que ele fez dentro da arca. Quando o pessoal reclama que por que só o... Como é que chamava o irmão de Moisés? Esqueci o nome dele. Deu branco aqui agora. Arão. O pessoal reclama que por que só o Arão é o sacerdote? Eu também posso ser. Aí Deus faz um teste. Quem quer ser sacerdote? Eu. Cada um vai cortar uma vara lá no mato. Aí foram lá, cada um cortou uma vara, igual um cajado, um porrete. Um monte de gente, acho que 12, se eu não me engano. E o Arão com dele. Aí Deus fala o seguinte: a madeira que deu uma flor é o sacerdote. Qual madeira que deu flor? Do Arão. Então dentro da arca está as 2 tábuas com as leis que Moisés escreveu. Moisés é considerado o dedo de Deus, está escrito na Bíblia. As tábuas foram escritas pelo dedo de Deus, Moisés. E um pote de maná. Eu falei sobre maná? Não, né? Acho que eu não deixei falar sobre maná. Tá, maná é o seguinte: a gente está no deserto, certo? Acabamos de sair do Egito. Calor, de dia 50 graus. De noite quase 0. O deserto é muito estranho, né? De dia um calorão que te mata de calor. De noite um frio absurdo que te mata de frio. Então de dia você quer andar pelado. De noite você quer ter um edredom. Interessante, né? Por causa da areia. De dia o sol bate na areia, a areia esquenta, muito calor. De noite não tem sol, a areia esfria, muito frio. Muito interessante, né? Muito interessante. E aí o pessoal começou a reclamar que estava com fome, que no Egito comia cebola, comia alho, era escravo, gostava de apanhar, mas era bom. Aí Deus faz o seguinte, um acordo com eles, tá? Todo dia de manhã vocês vão acordar, no meio do acampamento vai ter uma névoa, igual um bolo, você vai pegar um tanto que você aguenta comer, não adianta você pegar mais. Isso é chamado de maná, é um pão que desce do céu. É isso. Só que você só podia pegar o tanto que você aguenta comer. Não adianta você falar assim, vou guardar um pedacinho para minha mãe. Porque depois que passava a hora, apodrecia. Eu vou guardar um pouquinho para de noite. Não adiantava. Só valia na hora. E olha que interessante, vocês sabiam que a ciência consegue provar todas essas coisas que eu falei? O cara que morre quando põe a mão na arca, o maná da onde que ele vem... Tudo isso tem explicação científica. É muito interessante. Vou explicar o cara da arca. A arca está em cima de uma carroça. A arca é feita de madeira, coberta de ouro. O ouro é um metal que conduz eletricidade. Por cima da arca tinha não é um cobertor, mas era uma coisa feita de pele de animal. Essa pele de animal estava riçando na arca o tempo todo. Não sei quantos quilômetros, balançando e riçando na arca. A arca ficou eletrificada. Provavelmente o cara estava descalço. Quando ele pôs a mão na arca, ele levou uma descarga elétrica. O coração parou e ele caiu duro na hora. Sabia que a ciência explica assim? Interessante, né? Ah, Deus matou o cara? Não. Ciência. O maná tem explicação também, muito legal.
O maná vem de uma árvore. Tem uns vídeos na internet dos caras tirando borracha da árvore. Eles fazem uns riscos na árvore. Aí a borracha vem escorrendo pela árvore até numa tigela. O maná... seringueiro. O maná é uma árvore que tem no deserto, que ela libera uma seiva. E essa seiva tem que ser colhida de manhã. Porque quando o sol está muito quente, ela apodrece. E com essa seiva eles faziam uma espécie de bolo. Um pão que vem do céu. Bacana, né? Então é isso. Dentro da arca estavam as tábuas do mandamento, escritas pelo dedo de Deus, que é Moisés, o cajado do Arão, que nasceu uma flor, e um pote de maná. Depois a arca some, não se sabe para onde. E sabe o que é o mais interessante sobre a arca da aliança? Por que arca? A arca simboliza a aliança, tá? Aonde a arca ficava, a civilização prosperava. Tem uma teoria muito interessante que Moisés, quando sai do Egito, ele leva um cristal que dava energia. Eles conseguem juntar um cristal que estava no Egito com o rosto de Moisés resplandecendo. Cara, tudo são teorias, tá? Mas é muito interessante. Por que o rosto de Moisés brilhava? Porque ele estava lidando diretamente com Deus. Deus é energia pura. Então quando ele descia o monte, o rosto dele estava brilhando. Procura na internet aí pessoas com radiação. A pessoa fica com a cara verde. Morre, né? Porque a radiação te destrói por dentro, né? E Moisés, toda vez que ele descia, o rosto dele estava brilhando. Ele tinha que pôr um véu, só ficava com o olho para fora. O pessoal se assustava. Ele estava lidando direto com o poder. E nós não estamos preparados para o poder. A gente melhora um pouquinho de vida, já acha que é o bom. Troca de carro, já acha que é melhor do que o vizinho. Né? Põe porcelanato em casa, já acha que é melhor que todo mundo. Então a gente tem problemas muito sérios aí para lidar com o poder. Então é isso por enquanto. Nós falamos então dos juízes e da Ruth. Tá? Vai tentando guardar essas coisas, que é importante, que às vezes as pessoas perguntam, a gente não sabe. E a maioria das vezes as pessoas vão nas igrejas, mas não tem interesse nenhum de aprender nada, tá? Só vai porque é legal, ou porque acostumou aí, senta lá, poupança sagrada na cadeira, escuta alguém pregar, vai embora para casa e não leva nada para o coração. A Simone vai ver com o irmão Leandrinho, se ele reveza comigo uma quinta eu, uma quinta ele, e quem sabe ele vai trazer uma chave de interpretação diferente. Tem um tempo que eu não ouço nada diferente. Ele estuda também, Eu tenho um problema sério, porque como eu estudo muito, dificilmente eu escuto alguma coisa que presta. Igual hoje, lá na hora do almoço eu me sentei, passou 15 minutos eu me levantei, porque o pessoal tá falando de Big Brother. Sabe, né? Eu falei, poxa, nada contra quem gosta, mas não é papo, né? Não vai acrescentar nada na vida da gente. Entendeu? O que vai acrescentar na vida da gente? Matemática, português, história, saber da história, um pouco de filosofia, um pouco de teologia, um pouco de psicologia. Aí sim, vai ajudar a gente um monte de coisa. Lidar com as pessoas, lidar com a situação, lidar com o momento, com lugares, com poderes, né? Quando a gente olha para um carro de polícia, a gente se assusta ou a gente se sente protegido? Quando a gente conversa com alguém que tem de uma classe social, abre aspas, superior à nossa, a gente se sente menosprezado ou a gente se sente legal porque está conversando com uma pessoa que, abre aspas, está numa classe social melhor do que a nossa? É isso. Quando a gente vai para a igreja, a gente vem para a igreja ou a gente fica viajando lá em Marte junto com Elon Musk? É isso. Entendeu? É isso. Igual a pregação de sábado daquela dona. Eu gostei. Ela pegou 3 personagens da Bíblia, soube explicar, muito bem explicado. E é isso. É isso. Aprender mesmo, aprendizado. Todo dia é um aprendizado. Certo? Igual a moça lá hoje, estava com um problema muito sério para ela. E ela sentou hoje, eu estou com um problema muito sério.
Semana do carnaval e tal. Mas o que tem a ver semana do carnaval com um problema muito sério? É porque a minha mãe quer que eu vou viajar com ela para a cidade dela. O meu pai, que eu não tenho contato, quer que eu passe a semana do carnaval com ele lá na cidade dele. A minha sogra quer que eu passe o carnaval, eu não sei o que eu faço da minha vida. Eu sei que para você isso é um problemão, mas eu vou te contar algumas histórias, você vai entender. Isso sim é um problemão. Aí eu contei algumas histórias, ela falou, realmente eu não estou com problema, a minha questão é fácil de resolver. Eu falei, escolhe um dos três, pronto, acabou. Alguém vai ficar com raiva? Com certeza. Causa e efeito. Não dá para agradar todo mundo. Nem Jesus conseguiu. Quem dirá nós, simples comedores de arroz e feijão. A gente é que não vai conseguir mesmo. Não vai conseguir mesmo. No meu caso, eu não iria no nenhum dos três. Ela me perguntou, eu falei, eu não gosto. Não gostei. Na verdade ela não quer ir em nenhum dos três. É isso. Ela quer ficar a mãe dela tem um sítio, ela quer ficar no sítio, porque ela tem piscina. Mas a mãe dela vai viajar para um canto de roça, vai ficar uma semana lá. Se ela for com o pai dela, vai ficar 2 dias. Ela falou que não consegue ficar com o pai dela, porque o pai dela foi embora, ela era pequena, não tem convivência, mas o pai quer. E a sogra quer que eles vão para algum lugar e também. Ela falou que não quer ir, ela quer ficar aqui. É isso aí. É uma opção também. Ou seja, ela tem 4 opções. Está nas mãos dela escolher. E às vezes a gente escolhe tudo errado, a gente quer agradar os outros. Quer agradar quem não presta. Agradar os outros, pra quê? Né? Falei com a colega de trabalho lá hoje. Esse serviço está te fazendo mal? Vai embora. Vai embora. Vai ficar esperando o quê? Não vai mudar nada, vai continuar aqui 50 anos, fazendo a mesma coisa, ganhando o mesmo salário. A colega foi lá hoje levar os uniformes que estava com ela estava super feliz. Entrou na prefeitura também. Está se sentindo valorizado. Poxa, agora é assim que eu vou ser. Estou me sentindo valorizado. De 1.000 e poucos reais eu ganhar quase 3.000, igual a Simone. Não pensou 2 vezes. Saiu a vaga, tchau e benção. Lá tem gente que não quer sair. Tem um lá que falou comigo, saiu a vaga, mas não quis. Vai ficar lá, 1.000 e poucos reais. Eu gosto tanto de ficar aqui. Eu pensei comigo, não falei, mas eu pensei, tadinha. Eu perdi a oportunidade dessa, de ganhar quase 3 contas. Tá lá passando o maior perrengue, sozinha, numa sala, com as crianças mais bagunceiras que ficou pra ela. Não quis sair. Foi lá na entrevista e não pegou. Então são isso. Escolhas. O problema é escolha. A gente escolhe errado, muitas vezes. A gente acerta bastante, mas a gente erra muito também. E a gente tem uma coisa muito interessante. Nós temos exemplos o que deu certo e o que deu errado. Certo? Então é isso aí por hoje. Deus abençoe vocês. Vocês estão de parabéns. Agarra o manual. Não desgrudem. Amarra. Faz igual os judeus. Gente, faça igual os judeus. Você já ouviu falar em Apocalipse que o sinal vai ser na testa e na mão? Não tem lá no Apocalipse? E o sinal daqueles que não sei o que vai ser um sinal na testa e na mão? Quase ninguém entende isso, cara. Eles acham que vai ser um chip. Se fosse o chip já está com a gente há muito tempo. Você tem celular? Seu celular tem um chip? Então você já está carregando o chip. Cartão de crédito tem chip. Cartão de crédito tem chip. O negócio é o seguinte. Da onde que o João tirou isso? Os judeus têm uma caixinha. Nessa caixinha tem o resumo das orações que ele faz durante o seu dia. No momento da oração ele amarra ela na testa. É só pesquisar na internet que você vai ver. Ou ele amarra na mão, é uma caixinha preta com as fitas, ele enrola aqui na mão, na hora da oração. Ou ele amarra na mão, ou ele põe aqui na testa. É o que o João está falando. Uma hora nós vamos falar sobre o Apocalipse, vocês vão ficar maravilhados aí. É porque a gente ouve um monte de besteira, né? Se for para você olhar friamente, nós já estamos andando com o chifre um tempão. E a gente até gosta. Certo? Então é isso aí. Vamos orar, né? Senão não vai, né? Como é que nós vamos embora sem orar? Né? E na hora que vocês forem embora, por favor, não deixe o Jesus aí não.
Põe ele no bolso, leva ele com vocês. Vai abraçado, pega ele no colo, põe ele aqui em cima do ombro, leva ele, não deixa ele aí não, hein? Né? Ué, põe ele no bolso, na carteira, leva ele com você, onde você for. No coração, né? No coração, na cabeça, não põe ele aqui, pega ele no colo, ele não deixa ele. Senhor nosso Deus, te agradecemos por mais esse dia, em nome de Jesus Cristo, abençoe aquele menino, Davi Enzo, abençoe esse menino, o Guilherme, aquele jovem igrejado, João Ítalo, abençoe esse menino, dom de música, instrumentista, o Ulisses, aquele rapazinho lá, rapazinho, modo de dizer, que já é desse tamanho, Ismael, menino bom, Deus abençoe, tia Simone, pastora Simone, dona do meu coração, e eu, o GG, Deus abençoe nós, nesta noite de quinta-feira, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amanhã quem está fazendo música deve ter, né, Simone? Então é isso aí. A gente se vê aí no próximo encontro, em nome de Jesus.